vamos a mais um Rede Vida Serviço. Sentir medo de comer e engordar é bastante comum e cria um processo de ansiedade que não ajuda em nada. A melhor maneira de se ter uma boa forma não é somente a partir de dietas, mas da aquisição de hábitos saudáveis que vem da reeducação alimentar. O papel da alimentação no processo de emagrecimento é o tema do nosso programa. E para falar sobre o assunto, eu recebo a endocrinologista, doutora Tânia Olmedo. Prazer em recebê-la. Eu que fico honrada de estar aqui com você. Doutora Tânia, por que tem pessoas que mesmo fazendo dieta não conseguem emagrecer? É muito comum as pessoas terem dificuldade de emagrecer porque existem 4 perfis hoje que podem estar envolvidos no ganho de peso. E se a pessoa não sabe qual é o perfil dela, ela pode fazer uma alimentação ou uma medicação que não tem nada a ver com o perfil dela. Então, se a gente consegue analisar qual o perfil da pessoa para poder indicar o melhor tratamento, o que vai dar mais resultado, e isso vem muito pelos hábitos que ela tem no dia a dia. E quais são esses 4 perfis? Conta pra gente. Ah, isso é muito legal. Então, tem um perfil que é aquele que come toda hora, que ele gosta de comer. Então, quanto mais ter volume, ele mais quer comer mais. Então, essa pessoa não adianta tanto você fazer uma dieta muito restritiva, porque ela não vai dar conta. Ela gosta de ver volume, ela gosta de sentir peso, tá? E, geralmente, essa pessoa ela é um perfil mais estressado, que tem mais cortisol. Então, é o tipo de pessoa que, se ela tem preferência, ela vai querer mais coisa salgada, ela vai querer mais volume, ela adora um churrasco, um rodízio. Então, ela tem que ter, sendo analisada, quem vai ser uma coisa que vai dar volume na hora que ela fizer uma alimentação e que ela vai ficar com essa impressão de plenitude. E tem que ser mais coisa salgada, não pode ser muita coisa doce para esse perfil, que é um perfil que tem a ver com o hormônio do estresse, geralmente. E o fígado é o órgão que está envolvido para ela ter a preferência dessa comida. Dessa comida farta. É. Aí tem aquele outro perfil que não come nada, é o contrário. Que ela, assim, pode não comer, não come de manhã, fica bem sem comer o dia inteiro. Então, ela passa grandes períodos sem comer, ela não come muito, mas quando ela come, ela só come coisa que vira açúcar rápido. E aí é onde ela não consegue emagrecer e sempre ela tem a impressão que ela não come nada. Então, ela pensa assim, mas eu só comi, sei lá, um pouquinho de amendoim. Aí ela não vê que aquelas 50 gramas de amendoim valeria um prato de macarrão com 2 bifes, um arroz e feijão. Então, ela não vê que esse volume pequeno de uma coisa que é um belisco, ele era muito calórico e vira muito rápido o açúcar. Então, a gente tem que ficar atento na caloria e também se esse alimento que a gente vai ingerir, o que ele vai fazer ali dentro? Se ele vai virar um açúcar que não vai ser benéfico para a gente emagrecer. Exatamente, que na verdade é o grande problema. Porque dentro desses perfis, esse perfil que eu falei agora, ele tem uma grande dificuldade de lidar com a dopamina e com a serotonina. Porque isso dá saciedade, então a pessoa fica grande tempo sem comer. E aí tem o outro perfil que vem as duas, né? A serotonina e a dopamina envolvida. Que é aquela pessoa que adora belisco. Então, ela tem que ficar com uma bolachinha, com aquelas batatinha, né? Adora várias coisas, de barrinha de cereal. Então, ela adora um sorvete, depois um chocolate. Então, ela fica o dia inteiro comendo. Só que na hora da comida mesmo, ela não tem vontade. Ela quer comer só, vamos pensar, uma criança. Ela tem, às vezes, esse perfil. Ela tem um paladar infantil. Exatamente. E aí tem a ver com a dopamina e com a serotonina que não está tendo a fabricação pelo próprio organismo. Então, esses 4 perfis, e tem o outro perfil que é parecido com esse, só que a pessoa ela tem volume, tem que ser coisa, ela come e gosta do belisco também. E essa pessoa geralmente tem muito emocional envolvido. Que é aquela pessoa que acorda à noite e ela quer alguma coisa gostosa. Então, ela não é qualquer comida.
Não é aquela pessoa que está com fome porque a barriga está roncando. Ela está com fome porque ela quer uma coisa saborosa. Então, é específico para esse tipo de perfil determinados alimentos. É aquela pessoa assim, eu preciso comer, por exemplo, um sorvete de um lugar específico, ou é um chocolate, tem que ser aquele chocolate. Parece desejo de grávida. É, parece. Então, com essa explicação que a senhora me deu, fica mais claro que essas dietas milagrosas não adiantam. Elas vão fazer o quê com o nosso corpo? Aquele efeito imediato que a gente quer olhar no espelho, aquele efeito sanfona, mas elas não vão descobrir a causa e não vão ajudar a gente a permanecer no peso que a gente deseja, é isso? É isso, porque basicamente o que a gente tem que pensar que seria a teoria, que é o que todo mundo acha, né? Ah, eu quero emagrecer, é só eu fechar a boca, ficar fazendo um monte de exercício, tirar todas as comidas gostosas e aí com muito esforço, aí eu vou conseguir. Só que normalmente, quando ela faz isso, em cada quilo que ela está emagrecendo, ela já tem 600 calorias de fome a mais. Se ela está fazendo uma dieta que não é adequada. Então ela vai emagrecer, só que ela vai ficar com mais fome na hora que ela parar. Então, se ela estiver usando alguma medicação, na hora que ela parar, ela vai ter muito mais fome do que ela tinha antes de ter feito a dieta. Então, sempre é legal ter um nível seguro de emagrecimento. E como que é esse nível seguro? Conta pra gente, Ele tem muito a ver com não perder músculo, tá? Porque, geralmente, quando você faz uma dieta muito restritiva, o teu corpo entende que você foi para uma ilha deserta, que acabou a comida, que você vai ter problema. Então, ele preserva a gordura e começa a usar depois de uns dias o músculo. Então, sempre dietas muito rápidas que a pessoa emagrece, uma parte do que ela emagrece é músculo. E aí que mora o problema. Porque é o músculo que ajuda o teu metabolismo a permanecer, para não voltar a engordar depois. Então, se ela consegue fazer uma dieta mais leve, para ela conseguir fazer mais devagar. Apesar da maioria das pessoas querer o contrário, né? A gente quer tudo para ontem. A gente, na hora que decide, já quer, olha, nossa, qual é a dieta que emagrece 10 quilos em um mês? Só que desses 10 vai ser pelo menos 3 de músculo e 7 de gordura, que seja, dependendo a estratégia. Só que esses 3 de músculo já faz ela poder comer um pouco menos do que ela poderia comer antes de ter feito a dieta. Sim. E se ela acha, então, que ela precisa emagrecer mais, ela vai criar um ritmo que ela não vai resgatar depois o tanto de calorias que ela poderia comer. Então ela é muito mais complexo do que a gente imagina chegar a esse peso ideal. E nós, mulheres, na chegada da menopausa, ela prejudica a gente conseguir manter o peso que a gente gosta na balança, doutora Tânia? Infelizmente, muito. Não tá fácil para a mulher, não. Não tá fácil. Prejudica. Além disso, ainda tem um monte de produto químico do nosso dia a dia. Tanto coisas de limpeza, coisas de beleza. Então, tem várias coisas que a gente adora, as mulheres amam, né? Ter uma casa cheirosa, tá bonita, maquiada, ter um shampoo bacana, né? Um monte de coisa que tem substâncias que são disruptores endócrinos. Ou seja, essas substâncias não deixam ela emagrecer. Beleza. Ai, já não tá fácil. A gente não pode comer, tem que cuidar da comida, tem que fazer exercício, ainda os produtos podem não ajudar a gente nessa vida. Pode. Aí, no caso da pessoa lá para 40 anos mais. Então, ela começa a ter uma época que esses produtos químicos que ela nem imagina que estão afetando o emagrecimento dela, os hormônios também, eles começam a ficar mais intoxicando os receptores hormonais, que é o que vai fazer funcionar o hormônio feminino. Aí, o que meio acontece? É como se já tivesse uma chave com uma fechadura ocupada por uma chave errada. Aí, na hora que entra o hormônio verdadeiro, ele não consegue fazer o efeito. E aí, se ela começa a tomar hormônio ou começa a ter algum problema que precisa de uma intervenção, aí esse hormônio compete também com o falso hormônio que já estava lá do produto químico. E é fácil a gente saber quais são esses produtos que podem estar fazendo isso com a gente, doutora? Geralmente, os agrotóxicos têm a ver, vários tipos de pesticida,
Tem vários fitalatos, que é o que tem no plástico. Tem que tomar muito cuidado em embalagem plástica aquecida. Tá? Porque o que acontece? Libera esse produto químico, que é como se fosse um petrolato, que é um derivado de petróleo. Só que no organismo, o petrolato compete com os nossos hormônios. E ele começa a formar substâncias que não são legais para a saúde. E aí a pessoa começa, sem saber, ela começa a ter mais fome por causa disso. Tem algumas coisas que tem... os grãos, eles têm um pouquinho mais de tendência a ter micotoxina, que também dá fome. Sabe aquelas fome que a pessoa não para de comer e não está com fome? Sim. E é um desejo específico, eu comi uma pizza, agora eu quero chocolate, depois eu quero sorvete, depois eu quero outra coisa. Geralmente essas micotoxinas que tem em vários grãos, elas que dão vontade de comer essa coisa. E a pessoa nem sonha que as coisas que ela nem imagina, que são invisíveis, que estão fazendo ela ganhar peso e não emagrecer fácil depois. E depois dos 40, que começa essa questão do hormônio verdadeiro começar a baixar também, imagina, o hormônio teu está baixando, só que na vaga dele tem um monte de falso hormônio não deixando funcionar também. E aí é onde a pessoa tem mais facilidade de engordar, porque tem essa tendência de gostar de comer essas comidas. Que são maravilhosas. Sim. Agora, no caso, por exemplo, a mulher, uma coisa que tem sido olhada e às vezes acontece, a pessoa faz exames hormonais e às vezes dá que ela está com baixa testosterona, com outra coisa, e ela pensa que isso poderia ser muito bom para ela melhorar o ânimo, melhorar a energia, essas coisas. Só que ela ama, por exemplo, um monte de comida que vira açúcar rápido. Ama bolachinha, ama bolo, ama pizza, ama salgadinho. E isso mata a testosterona, não deixa fabricar. Então a pessoa quer uma coisa que ela mesma, pela comida, não está deixando ser fabricada. E o pior, esse aumento da insulina que é gerado por esses alimentos, ele além de aumentar o peso da pessoa, porque tudo que aumenta a insulina vira gordura se você não usar, ainda altera o estrogênio para ela ter ovário policístico, endometriose, mioma. E aí o hormônio dela fica pior ainda para engordar mais rápido. Porque essa parte do emagrecimento é o estrogênio certo que faz ela conseguir. Então, o exame de sangue é muito mais do que números. O médico tem que saber interpretar para indicar corretamente o que essa paciente ou esse paciente tem que fazer para conseguir alcançar o peso ideal. Sim, porque geralmente qual é o normal que qualquer pessoa consegue ver? Se eu olhar um exame de sangue, eu posso ler lá, o normal é de 20 a 300, por exemplo. Então se der 21 tá bom, e se tiver 299 tá bom? Não, porque existe um perfil de várias pessoas que foram analisadas num determinado lugar para dar uma média e os que deram mais são o que o laboratório depois vai considerar com o número máximo e o que deu menos que eles vão pôr no número mínimo. Então eles vão ver uma média do que a população tem, que foi testada para fazer aquele exame, e eles vão colocar esses valores de referência como uma média. Então, eu aprendi, pela parte de nutrição, que a gente tem que considerar um número bom, se a pessoa não tem muita noção, mas quer ter uma base. Por exemplo, se for uma coisa boa para a pessoa. Então, ela pensa do mínimo, do máximo, o meio para cima. E se for uma coisa não tão boa, do meio para baixo. Entendi. Então, é uma nova forma de ver se está razoável o exame, para ter uma base do que ela precisa. Vou dar um exemplo, ácido fólico. O ácido fólico tem laboratório que o normal é de 3 a 30. Então, quer dizer, se você está com 3,5 está ótimo, e se você tiver com 29 está ótimo. Então, esse exame, para o organismo trabalhar bem, no caso de quem tem problema circulatório, pessoas que querem engravidar, qual é um número muito bom para a pessoa conseguir isso? Ficar em 20. Então, a maioria das pessoas olha, está mais de 3,5, está ótimo. E às vezes não está tão bom.
Tem que ser uma boa análise para cuidar certinho e ajudar nesse emagrecimento, mas também na qualidade de vida. Quando eu estava lendo para fazer a entrevista com a senhora, me deparei assim, com muitas questões e um número muito alto de pessoas que estão relatando intolerância a glúten e lactose. É porque hoje se tem acesso aos resultados e consegue ter esse diagnóstico? Ou por que tanta gente está sendo diagnosticado com essas intolerâncias, doutora Tânia? Na verdade, isso acontece por conta da modificação genética que foi, depois da Segunda Guerra, foi feita por causa de escassez alimentar. Então, vamos pensar, o grão de trigo no passado, ele tinha uma dose baixa de glúten. Tanto que se a gente for viajar para a Europa, né, para a Itália, para países que ainda têm o mesmo trigo que era o antigo, a pessoa vai comer muito mais essa substância e não vai acontecer nada. Agora, aqui, o grão do Brasil, ele tem uma dose muito alta do glúten, para ficar mais fofinho o pão, para crescer mais, porque a goma é o que dá, né, aquela crocância. E aí, o que acontece? Como tem mais e é um alimento que é muito comum no nosso cardápio, a pessoa ingere muito. Sim. Né? Então, vamos imaginar assim, quem faz mal? Quem você come demais. Então, existe uma tendência no Brasil dos processados, dos ultraprocessados, e tudo que é farinha, que dura muito, tem muito produto químico. Então, essa mudança na digestão, e especialmente no caso da farinha, às vezes aditivos no leite que foram colocados para vários motivos, elas começaram a alterar a digestão. E aí hoje a gente vê muita gente com esses problemas por conta do gosto, que prefere essa comida e usa muito. Às vezes eu pergunto para a pessoa o que ela gosta de comer ao longo do dia, e o alimento que mais se repete no cardápio da pessoa é coisas que vai leite, coisas que tem farinha, coisas que vai leite, coisas que tem farinha. Tipo, de manhã, no intervalo da manhã, à tarde, no intervalo à noite, às vezes como jantar e na hora de dormir. Então, em termos de quantidade, mais ou menos uns 75% do que ela come, ou é leite ou é farinha. Ela come muito essa comida. Então, ela poderia nem ter nada. Só que pelo excesso de uso daquela substância, tem um quadro de 9 alimentos que são considerados pró-inflamatórios e alergênicos. E o leite e a farinha são 2 desse grupo. Só que a soja também sementes também Então tem outras coisas, só que se você perguntar para a pessoa come todo dia camarão? Não. Ela come todo dia coisa com soja? Não. Então, às vezes, o que ela gosta mais e come sempre, pela nossa cultura, é as coisas que têm leite, as coisas que têm farinha. É um pãozinho, uma massa. Um queijo. Quem não gosta de pôr queijo na maioria das comidas? Mas a gente tem que tirar... A senhora falou que não é tirar tudo. Mas como fazer escolhas assertivas, então, para ajudar no metabolismo do nosso organismo, porque pelo jeito essas escolhas de muita massa, muito leite, muita farinha não ajudam o metabolismo. Não ajudando o metabolismo, a gente não emagrece. Não. Então como que a gente vai ajudar esse metabolismo para emagrecer? O que a gente não faz, mas deveria fazer, é ser variado, né? Então vamos pensar. Eu pego 3 coisas que eu gosto. Então vamos pensar. Eu gosto de ovo, eu gosto de milho e eu gosto de farinha. Então, eu posso comer hoje um omelete ou uma crepioca, amanhã eu faço um cuscuz, depois de amanhã eu como um pãozinho francês. Aí depois eu volto a comer o ovo, depois eu não fico todo dia com a mesma comida. É esse o segredo, né? E aí eu penso assim, se essa comida, eu fiz um exame e a enzima que está fazendo a digestão do leite, ela não existe. Aí eu posso dizer que eu estou com um problema dessa digestão, aí eu tenho que diminuir. Então eu tenho que fazer um exame para saber se aquilo é fato para mim. Eu não preciso tirar se eu não tiver nada de errado. Mas e se eu não sei que eu tenho algo de errado e eu fico consumindo normal? Então eu não sabia que eu tenho problema com aquilo, né? E o anticorpo lá do glúten, ele pode dar um valor que ainda não é uma doença, mas é uma hipersensibilidade.
né? Então, às vezes o normal é até 10. Aí vão pensar que a pessoa está com 7. Então, esse 7 não é uma doença ainda, mas ela já pode ter sintomas que ela não sabe a explicação, de inchaço, de vários vergões na pele, de marcas vermelhas em vários lugares do corpo. A gente tem fotos de determinadas imagens que mostram que a pessoa tem problema com leite, tem problema com a proteína, tem problema com a lactose, com a caseína, pelo formato do rosto e os sinais que aparecem no corpo. Assim como se eu tiver muito problema com a insulina também, tem as marcas, tem umas marcas no braço, tem no pescoço. Então, às vezes eu olho para a pessoa e falo, nossa, você come muito essa comida? Pelo rosto dela eu já sei. Ai, tô até com medo da doutora Tânia me avaliar aqui. É que ela tem uma situação que ela não sabe que tem a ver. Agora, antigamente, mais ou menos uns 15 anos atrás, eu fui num congresso que eles estavam falando sobre teste genético. E eu fiquei curiosa porque naquela época era muito caro esses testes, né? Na época era como se fosse assim, 10 mil reais, era caro pra caramba. E aí eu fui ver quais eram os tipos que eles faziam. Aí ele falou assim que ele fazia de alimentação, de esporte e de, assim, para ver se a pessoa tinha algum problema de envelhecimento precoce, essas coisas. Só que aí na hora que eu perguntei o que tinha no exame de esporte, olha que interessante. Ele falou que o teste do leite tinha no exame genético para descartar pessoas que teriam problemas de performance esportiva por conta de lactose. Aí ele falou assim, olha, o Comitê Olímpico usa esse teste para escolher quem vai ou não para a Copa, para a Olimpíada. Tem vários times de futebol que fazem o teste genético para ver se a pessoa vai ter perfil. E vários jogadores foram excluídos de ir por conta de lactose, porque a pessoa tem dificuldade de desempenho. Olha, tá tudo juntinho e misturado, então a gente tem que cuidar de tudo. A gente tem que ter medo da comida, doutora? Não, a gente tem que ter medo de fazer escolhas erradas, não de comer. Eu acho que uma das escolhas menos certas que uma pessoa faz é ficar sem comer nada. Porque ela precisa dos nutrientes, né? Ninguém vai viver sem nutrientes. Agora, é lógico, se eu comer uma comida que não tem nutriente nenhum, eu posso estar acima do peso, mas eu estou desnutrida. Então, eu sou um obeso desnutrido. Olha só que interessante, pode acontecer isso, então? Muita gente é um obeso desnutrido. Se eu tiver uma ideia, você tem uma falta de uma vitamina que ela te ajuda a gastar mais e o teu metabolismo vai ficar mais equilibrado se você pôr essa vitamina. Aí eu sei que às vezes você tendo aquilo, você já vai emagrecer. Porque foi a falta daquilo que não te permitiu. Olha que interessante. Então é muito a ver, tipo assim, você vai fazer um prato. Então se você tem que ter 12 ingredientes para fazer o prato, você tem que ter os 12 ingredientes. Então, quando o corpo tem falta de alguém, ele só, quando chega essa coisa que está faltando, que ele faz o procedimento lá para ter o grau, o metabolismo, as coisas. Então, às vezes a pessoa pensa, ouve muito falar de algumas vitaminas, de algumas coisas que estão mais em voga. Aí a pessoa fala, não, eu tenho que tomar isso porque eu tenho, a creatina é a nova onda do momento, é indicado para todo mundo? É indicado para muita gente, tem muito estudo bom, mas tem que ver se ela tem uma digestão bacana e se ela tem um grau de proteína adequado para ela poder ou não saber que horas ela vai usar isso, né? Não usar aleatório, porque se ela está comendo bem carne e ela não tem uma perda muscular e ela ficar comendo junto ou perto de um alimento, ela está usando à toa. Ela teria que ter uma repartição, um índice bom, né, de quanto que ela vai comer para poder ter um bom uso. Se ela fizer um bom uso, ela vai ter muita resposta positiva. Mas tudo na vida é saber escolher se vale a pena para você. Por isso que não tem essa história receita de bolo. Receita de bolo quero prejudicar a mim mesma, então eu vou usar uma receita de bolo que não vai ser a que eu preciso, e depois eu vou ter que fazer outra vez, outra coisa para corrigir aquela primeira que não deveria ter feito.
Porque somos únicos, né, doutora Tânia? Exatamente. Eu adorei recebê-la, muito obrigada. Adorei aprender sobre a importância da alimentação e como a gente tem que tomar cuidado e olhar com atenção que a gente coloca no nosso prato. Muito obrigada. Espero que várias pessoas que estão nos vendo possam ter ideias melhores sobre esse assunto e poder pensar, né, que realmente nós somos únicos. Então tem que ser olhado como único. Muito obrigada. Obrigada. Este foi o Rede Vida Serviço. Nós aprendemos o valor dos alimentos. Então, faça escolhas assertivas para o bem da sua saúde e também para você chegar naquele peso que você tanto deseja. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.